Vocês que acompanham bastante sobre esses bastidores da política brasileira, a relação do Congresso com o governo federal, e muito se fala sobre as dificuldades ali impostas por Arthur Lira, o presidente do Congresso, com o ministro do governo Lula, que é responsável por fazer essa articulação. Quer dizer, Padilha deve ou não sair? Lula parece que descartou tirar Alexandre Padilha do comando do Ministério das Relações Institucionais. Josias, o que você tem de informação sobre isso? O Lula não costuma agir nessa matéria de nomeações e de demissões. Ele não gosta de agir sob pressão, né? E o Arthur Lira, ao contrário, é especialista em pressionar, né? Então está de volta o Congresso e depois das férias e com esse retorno reativou-se o mercadão da baixa política, né? Está novamente o Arthur Lira no noticiário exigindo, eh, reivindicando, ameaçando dar rasteiras no governo se não for atendido. E o penúltimo pretexto do Arthur Lira para pressionar o governo é a alegação de que o governo não dispõe de articulador político. Ele leva o Alexandre Padilha, que é o ministro que cuida da articulação política do Lula, leva o Alexandre Padilha à frigideira e quer derrubar o ministro. E o Lula disse que não vai atender, né? É, Hoje, o problema do governo não é de falta de articulador, há uma inflação de articuladores. O Lula converteu a sua articulação, em resposta a essas manobras do Arthur Lira, ele converteu a sua articulação numa espécie de bicho de sete cabeças. Se formos contar, tem sete articuladores ali. Tem o Padilha, tem o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, tem o ministro Fernando Haddad, tem os dois, agora a ministra Simone Tebet, que foi incorporada a esse grupo que está negociando com o Congresso, tem os dois líderes, o líder na Câmara, José Guimarães, com quem o Arthur Lira se dá muito bem, o Jacques Wagner, do Senado, e tem o articulador maior, que é o Lula. O Lula é o principal articulador do governo. Então, diferentemente do que ocorria na gestão Bolsonaro, quando a articulação política foi como que terceirizada ao Arthur Lira, o Arthur Lira era o articulador do Bolsonaro e ele cobrou caro por isso, foi remunerado com orçamento secreto, o que possibilitou, inclusive, a sua eleição à presidência da Câmara. Então, diferentemente dessa realidade, hoje o Arthur Lira está lidando com um personagem que gosta de fazer política, gosta de articular, gosta de conversar com contrários, ele não tem essa dificuldade, e ele tem, o Arthur Lira está tendo que se ajustar, né? E essa conversa mole do Arthur Lira, de que falta articulador, isto é tão falso quanto os propósitos republicanos do Arthur Lira. O Arthur Lira quer dinheiro, e o Lula cortou lá um pedaço das emendas orçamentárias, cortou 5,6 bilhões de reais em emendas, e o Arthur Lira identifica ou personifica o Alexandre Padilha, tenta jogar nas costas do Alexandre Padilha a responsabilidade por esse corte e por uma mudança que foi feita no Ministério da Saúde, uma mudança de regras para a liberação de emendas. Ele ficou muito irritado com isso, o Arthur Lira, com essa mudança, que impôs algumas regras à liberação das emendas, e ele, então, está chutando o balde e querendo demitir o Alexandre Padilha. O Lula faz bem ao impor limites à ação do Arthur Lira, até porque nós estamos entrando agora no último ano de poder do Arthur Lira. E o Arthur Lira, no ano que vem, ele vai ter que deixar o cargo, ali em fevereiro do ano que vem, vai haver eleição interna na Câmara. E ele quer fazer o seu sucessor, escolheu o Elmar Nascimento, que hoje manda e, sobretudo, desmanda na Codevasf, porque o Lula permitiu que assim fosse. Ele quer eleger esse Elmar Nascimento, quer que o Lula o apoie desde logo. Então, ele quer dinheiro, quer que o governo apoie o Elmar Nascimento, que é o seu candidato, e quer, como se tudo isso fosse pouco,
que o Lula se comprometa também com a sua eleição lá em 2026 ao Senado. Ele é candidato a senador por Alagoas e vai ser uma disputa muito interessante, porque em Alagoas o Arthur Lira briga lá com o Renan Calheiros, e ele quer que o Lula se comprometa com todas essas coisas. E o Lula está como que colocando o pé na porta. Se ele vai conseguir ou não, é outra história, porque o Arthur Lira ainda pode causar muitos problemas para o governo no Congresso Nacional, embora esse seja um ano mais curto por conta da eleição municipal, mas até o meio do ano o governo tem a pretensão de votar algumas coisas e o Arthur Lira pode causar muitos problemas. Agora, não dá para o Arthur Lira fazer o que bem entende, sem que ninguém tente, pelo menos, mostrar que o poder dele não é soberano e poder de imperador como ele tinha no governo Bolsonaro. Se vai conseguir ou não, não sei, mas o Lula está tentando fazer isso, Fabiola.